Fala turma, meu 101, tudo bem? Tenho certeza que vocês estavam morrendo de saudade da aula de física depois desse recesso, né? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre resultante tangencial e centrípeta. Sai daí não, hein? Galera, hoje o fenômeno que nós vamos falar é bem legal, você vai falar sobre força centrípeta, né? Quem nunca aqui numa montanha-russa, que já teve essa possibilidade numa montanha-russa, na hora de um looping, né, ou daquela descida, sentiu o estômago subindo e descendo, dando aquele enjoo, ou então de repente no ônibus, ou no carro, numa moto, né, passou em alta velocidade sobre uma lombada, saiu do banco, bateu com a cabeça no teto, né, ou então naquelas pistas que você sobe, assim, depois dessa e sente o estômago dando aquela variada. Isso acontece por conta da força centrípeta, né? Então vamos estudar um pouquinho sobre ela, né? Aqui eu vou colocar inicialmente, ó, uma massa, beleza? Lembrando, né, que a gente faz essa bolinha, um quadrado, um cubo, pode ser qualquer coisa, pode ser uma pessoa, uma moto, beleza? Então aqui, ó, uma bolinha com uma certa massa, beleza? E vou determinar aqui a trajetória dela, não vai estar em repouso não, tá? Então vou colocar aqui a trajetória, ó, tracejada aqui em azul, beleza? Temos aí a trajetória dessa massa, né? A gente vai estudar ela nesse ponto aqui, tá? Bom, aí eu vou colocar aqui uma outra orientação, né? Uma delas é o seguinte, ó, traçar uma reta aqui, né, na vertical. Pronto. Porque é o seguinte, bem aqui nesse ponto, vamos dizer mais ou menos aqui, ó, eu tenho o centro dessa curvatura, né, porque vai me determinar o raio. Então, deixa eu colocar aqui, ó, centro da curvatura. Beleza? Lembrando que a curva pode estar aqui para cima também, né? Vai mudar tudo com a orientação. Mas vamos deixar aqui. E eu vou colocar aqui também, ó. Colocar aqui uma linha na horizontal, né? Como ela está bem aqui nesse encontro aqui da curva, aqui eu tenho a minha tangente, né? Que tranquilo que não cai seno, cosseno não. Tá? Deixa eu limpar aqui a minha régua, né? Para poder apoiar aqui, tudo certinho. Então, beleza. Tenho aqui a minha massa e ela vai estar se deslocando, beleza? Já estudou sobre movimentos retilíneos e sobre movimentos curvilíneos, né? Então aqui eu tenho uma velocidade, linear. Olha aqui, ó. Uma velocidade linear, beleza? Tá aqui nessa direção horizontal e nesse sentido. Tá se deslocando, ela já veio aqui, ó, e vai continuar essa massa. Beleza? Deixa eu visualizar se está gravando aqui, ó. Está gravando. Explicando isso tudo, não está gravando, bate o desespero. Então, aqui, ó, para baixo, nessa orientação aqui para o centro da curvatura, opa, a aceleração centrípeta. Beleza? Então, galera, aceleração centrípeta, né? Temos uma fórmula para ela, não temos? Temos sim, professor. Olha só, aceleração centrípeta, né, ela pode ser dada pela velocidade linear ao quadrado sobre o raio da curvatura. E onde é que está esse raio aí, professor? Olha aqui, ó, da massa, né? Colocar um pouco mais afastado aqui. Pronto. Olha aqui, o raio da curvatura, beleza? Então, eu tendo o valor da velocidade linear, do deslocamento dessa massa, eu consigo determinar a aceleração centrípeta tendo o raio também. Então, eu posso calcular a aceleração centrípeta de um carro se deslocando, né? A gente fez exercícios assim numa curva, beleza? Opa, tem uma minha caneta aqui, tá? Mas, professor, a gente entra nessa força centrípeta aí que você está falando, né? Bom, vamos ter que ter algumas situações aqui, né? Eu tenho a massa se deslocando aqui nesse eixo tangente, então para cá eu tenho uma força tangente, né? Uma força tangencial, beleza? E para cá, ó, eu tenho uma força centrípeta, olha aqui, junto com a aceleração centrípeta, tá? Então aqui eu tenho uma força centrípeta. Bom, professor, então molezinha, né? Elas estão formando entre si um ângulo de 90 aqui nesse ponto, então a força resultante aqui delas vai ficar assim, ó, olha aí. Pô, a força resultante entre a força centrípeta e a força tangencial vai ficar com essa equação, né? Olha aqui que coisinha mole, olha aqui.
força resultante ao quadrado, quem lembra desse teorema? Todo mundo lembrou, né? É igual a força centrípeta ao quadrado mais a força tangencial ao quadrado. Tá? Olha aí que molezinha. Então eu já posso vir aqui, ó, e substituir, né? Ah, beleza. Tranquilo, né? Bom, mas aqui eu tenho que lembrar também do seguinte, que se eu tenho uma aceleração centrípeta aqui, posso ter uma aceleração aqui também, né? Aí com isso eu posso aplicar a segunda lei de Newton. Qual que é ela? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Que nos lembra também a força-peso, né? A força-peso é a massa vezes a gravidade. Isso também se aplica aqui com relação à Terra, né? Você pode ter a Terra aqui no centro de uma curvatura realizada pela Lua no entorno, né, da Terra. Então tem uma força gravitacional aqui para baixo, né? A força centrípeta e uma força tangencial. Isso também explica para quem solta pipa, né? Que você faz aquela marimba para pegar uma pipa. Você bota uma massa na ponta, gira aqui, ó, no centro da curvatura, gira, gira e solta quando você vê que a marimba está para o alto, onde você quer pegar a sua pipa, né? Porque ela vai escapar assim, no mesmo caso. Se a Lua estiver nesse ponto aqui, você acabar com a força de ligação entre ela e a Terra, né? A Lua vai embora. Isso a gente depois vai ver a lei de gravitação universal, mas fiquem calmos. Vamos voltar aqui para não confundir vocês, que talvez já tenha até confundido. Então vamos com calma aqui. Então eu tenho a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Aqui nesse caso da curvatura, né, eu tenho uma força centrípeta e uma aceleração centrípeta. Então é só substituir, galera. Eu só vou pegar aqui, ó, isso, deixa eu ganhar um pouco mais de espaço aqui no quadro, ó. Força centrípeta, aí eu posso colocar até em módulo, né? É igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Então vai dar velocidade ao quadrado sobre o raio. Né? Então a gente vai utilizar, na verdade, muitas das vezes, essa fórmula aqui, né? Força que a gente vai estudar aí na hora de projetar uma curva numa rodovia, numa estrada que tenha uma boa velocidade, né? A gente tem que calcular para saber se o carro vai escapar ou não da curva, para poder pensar em qual velocidade colocar de velocidade limite naquele trajeto, beleza? Também para a própria montanha-russa, você calcular a velocidade, claro que entra alguns outros fatores, né? Outras variáveis de energia, mas tudo isso para poder ter uma segurança, né? A gente vai utilizar a física para isso. Beleza? Agora, professor, aqui eu tinha uma força resultante, né? Uma atuação de vários, somatória de forças para poder ter essa força resultante aqui. Na força centrípeta não é diferente, né? Que aqui eu tenho uma massa, ela tem uma força peso para cá e para cá ela tem uma força normal. Nessa reta aqui que eu coloquei aqui para cima, ó, eu tenho uma força normal, ó. Uma reta normal. Nossa, ficou ruim ali, mas é normal, tá? Mas não, deixa eu apagar aqui para ficar melhor para vocês, caso alguém queira copiar no caderno. Deixa eu botar aqui, normal, tá ótimo. Agora sim, professor. E isso é muito importante, né? Que eu falei, você pode estar descendo, né? Fazendo esse loopzinho na parte de baixo ou na parte de cima, passando uma lombada. Aí isso vai mudar. Por quê? Quando você está descendo, a curvatura está para cima, né? Então o raio está aqui, o centro da curvatura está aqui. Imagina que essa curva esteja virada para cá. Então a força centrípeta está para cima. Então quem vai estar a favor da força centrípeta? A força normal, atuando aqui sobre essa massa. Logo, a força normal estando a favor da força centrípeta, a gente bota o sinal positivo. Porque a força peso que vai estar para baixo, né, vai estar no sentido oposto, então sinal negativo. Aí voltando para cá, para esse caso aqui que a curvatura está para baixo. Quem está a favor da força centrípeta para baixo? A força peso, sinal positivo. E a força normal está para cima, a gente coloca o sinal negativo. Tá? Lembrando que aqui a gente pode também substituir pela velocidade angular. Tá? Também posso colocar isso daqui no lugar da linear. Então dá para fazer, olha, muita coisa. Eu posso botar, na verdade, a aceleração angular. Né? Desculpa, eu falei velocidade, eu posso colocar a aceleração angular aqui, que é ômega. Né? Então posso trazer algumas outras fórmulas, né, que vocês já viram para cá. Mas fiquem tranquilos, beleza? Que a gente vai fazer agora nos exemplos. Vamos seguir aqui com os exemplos, nós vamos fazer juntos. Tem exercício do livro, tem exercício que vocês recebem lá na plural. Então, vamos tentando fazer com calma, que a gente vai sempre corrigir e tirar as dúvidas, beleza? Então, vamos para os exercícios. Vamos lá. Então, vamos para o exemplo 1.
Está dizendo o seguinte: um carro de 800 kg, deslocando-se numa estrada, passa pelo ponto mais alto de uma lombada, com 72 km por hora, conforme indica a figura. Vocês podem observar a figura, tem uma lombada, né, bem maior do que o carrinho. Tá? Ele diz o seguinte: qual a intensidade da força normal que a pista exerce no carro? Aí é dado para você considerar a gravidade, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Aí note o seguinte, né? Que na figura tem o raio, né? Da circunferência da qual a lombada faz parte, né? Que dá ali um raio de 100 metros, tá bom? E se vamos olhar para as alternativas, né? Você percebe que todas as unidades de medidas estão em Newton, tá? Facilita muito a nossa vida, beleza? Então, vamos fazer juntos. Então, rapaziada, coloquei aqui os dados da questão, né? Eu tenho um carro com massa de 800 kg, está a uma velocidade de 72 km por hora. Bom, isso daqui a gente já mata de cara, né? Vou transformar em metros por segundo. Vai dar 20 metros por segundo. Por quê? Eu dividi aqui o quilômetro por hora, né? 72 por 3,6. Beleza? Bom, a gravidade, 10 metros por segundo. E o raio aqui da circunferência que está aqui, ó, dentro da lombada, vale o valor de 100 metros, tá? Aí é o seguinte, ele quer que você determine o valor da força normal atuante no corpo. Esse valor será dado em newton, assim como estão as alternativas, tá? Então vamos ter que pensar um pouquinho. Seguinte, força centrípeta está para cá, né? Aqui está a curva, né? Beleza? Então, o carro aqui ele exerce uma força peso aqui para baixo, ó, beleza? E uma força normal aqui para cima, ó. Ela está no sentido oposto à força peso, beleza? Então é o seguinte, eu posso escrever que a força centrípeta, né, que é uma resultante de forças que atuam no corpo nesse momento, né, pode ser essa lombada para cima ou para baixo, tá? É a resultante das forças que atuam nesse corpo. Como nesse caso ela está para cá, centrípeta, normal, está no sentido oposto, então ela vai ficar com o sinal negativo. Então eu tenho o seguinte, ó, força peso, que nós sabemos que é a massa vezes a gravidade, menos a força normal. Bom, a força centrípeta nós já vimos, né? Ela é derivada lá da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, uma aceleração centrípeta, né? Velocidade ao quadrado sobre R de raio, tá bom? Então, eu posso escrever o seguinte, ó, a seguinte fórmula para força centrípeta. Força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio da curvatura. Se eu sei que a força centrípeta é a força peso menos a normal nesse caso, então eu vou substituir e colocar o seguinte, ó, isso aqui em módulo, beleza? Força peso menos a normal é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá? Aí agora sim eu posso substituir os valores. Galera, lembrando também, né, lei de Newton, força-peso, né? Massa vezes gravidade, também deriva da segunda lei de Newton. Lembra quando eu falei lá nos vídeos, nas nossas aulas, né? Segunda lei de Newton é a equação fundamental da dinâmica. A gente já tem dinâmica, falar bastante dessa segunda lei de Newton, tá? Então, massa vezes gravidade. Quanto é que vale a massa do carrinho? 800. Gravidade, 10. Tá? Então, multiplicando, menos a normal, beleza? Igual a massa do carrinho de novo, a 800, vezes a velocidade dele em metros por segundo, 20 ao quadrado, dividido por 100, tá? Então, aqui a gente tem 8.000, menos a normal, beleza? Aí aqui eu tenho 400, corto os zeros, vai dar 4, 8 vezes 4, 3.200. Aí é o seguinte, né? Aqui ele está somando, eu vou jogar esse cara para o lado de lá, ele vai ficar somando, e esse aqui vem para cá, subtraindo, né? Então vai ficar 8.000 mais o 3.200, o melhor, desculpa, olha aí o erro, professor, menos, né? Ele está aqui somando e foi para lá menos. O normal que vai para lá vai ficar positivo, beleza? Então, 8.000 com 3.200, né? Ou melhor, 8.000 menos 3.200, eu tenho 4.800 newtons. Que é qual a alternativa aí, galera? Alternativa E. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Vamos lá. O exemplo 2 da FMU de São Paulo diz o seguinte: a velocidade que deve ter um corpo
que descreve uma curva de 100 metros de raio, para que fique sujeito a uma força centrípeta numericamente igual ao seu peso. Lembrando que força-peso é a massa vezes a gravidade. Essa é a pergunta, né? Como é velocidade, todas as alternativas estão em metros por segundo, que também facilita o nosso cálculo, né? Ele diz o seguinte: considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Perfeito. Então, coloquei aqui, ó, do exercício 2 dados, né? Velocidade, que ele quer saber, deu o raio da curvatura de 100 metros e a gravidade no local, né? E no exercício ele diz o seguinte, né? Qual a velocidade que o objeto deve ter, né? Um corpo deve ter quando ele descreve uma curva de 100 metros, para que sua força centrípeta seja numericamente igual ao seu peso. Então, olha o que ele está dizendo. Força centrípeta igual ao peso, ao seu peso. Força, peso. Então, vamos separar aqui, ó. Pá. Beleza? Aí é o seguinte, sabemos que força centrípeta, né? Vou substituir aqui, é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. E a força peso é a massa vezes a gravidade no local. Aí olha que curioso, né? Ele não deu a massa, mas não tem problema. Por quê? Pegar essa massa aqui e passar para cá dividindo, né? Massa dividido por massa, vai dar 1. Então a gente não precisa se preocupar com ela. Beleza? Então, só remover aqui da nossa conta, tá? Agora eu vou substituir, né? A velocidade ao quadrado, que ele quer saber, o raio, que vale 100. Restou aqui do outro lado a gravidade, que vale 10. Então, já vou adiantar aqui, né? 10 vezes 100, né? Dá 1000. E o inverso da potenciação é a radiciação. Como é uma potência aqui de 2, né? Elevado ao quadrado, raiz quadrada. Então, a velocidade é igual a raiz de 1000. Aí tem um problema, né? Porque dá uma raiz, dá um valor aproximado. Então, a velocidade tem aproximadamente 31,6 metros por segundo, né? Para que a sua força centrípeta seja numericamente próximo ao valor da sua força-peso. Beleza, rapaziada? Vamos para mais um exemplo. O exemplo 3, Mackenzie, São Paulo. Está dizendo o seguinte: a figura representa a seção vertical de um trecho de rodovia. Os raios de curvatura dos pontos A e B são iguais, né? E o trecho que contém o ponto C é horizontal. Vamos dar uma olhada na figura na qual ele trata essas partes da curvatura, né? Você vê o ponto A, ponto mais elevado ali na mesma altura de C, e o B na parte mais baixa. Mas aí eu tenho ali uma lombada, né? E depois uma queda. Tem alturas bem diferentes ali em A e B, tá? Um automóvel percorre a rodovia com velocidade escalar constante, ou seja, sua velocidade não varia nesse trajeto desse trecho aí A, B e C, tá? Sendo NA, NB e NC a reação normal da rodovia sobre o carro nos pontos A, B e C, respectivamente. Podemos dizer que, aí que ele quer saber, né? Ele quer saber se essa reação normal da rodovia é maior ou menor em um ponto, ou são todas iguais, tá? Então, vamos fazer juntos. Então, coloquei aqui, né, o desenho, a figura do exercício 3, exercício teórico que a gente vai ter que parar, analisar, para entender e resolver essa questão, tá? Então, vamos lá. No caso A, que está aqui no topo, no B aqui embaixo, e aqui no C, que está numa parte plana dessa rodovia, beleza? Então, vamos pensar o seguinte, primeiro, né? Aqui eu tenho uma curva e aqui eu tenho outra curva, né? Ó. E aqui eu tenho toda uma circunferência, né? Para cá eu tenho o centro dessa circunferência, que está aqui em B, e para cá eu tenho a curva de A, e aqui eu vou ter o centro da circunferência, né? Vou ter um raio aqui e um raio aqui. O que é importante destacar? Isso não acontece aqui em cima, né? Está no plano. Porque a gente tem que analisar para onde está a força centrípeta, né? Lembrando que a força centrípeta ela é uma resultante de forças que atuam naquele ponto. Aqui seria o ponto A, no ponto B e no ponto C. Aqui eu não tenho a força centrípeta, né? Aqui ela é igual a zero, beleza? Aqui eu vou ter uma direção e sentido, né? A curva está para cá, ó. Então a força centrípeta está para cá.
Já em A, o raio está aqui, né? O centro da curvatura está aqui, ela está sempre na direção do centro da curvatura, então força centrípeta aqui está para baixo. Por que isso? Porque eu vou decompor as forças que atuam em cada ponto, A, B e C, e quem estiver a favor da força centrípeta vai ficar com o sinal positivo, beleza? Quem estiver contrário à força centrípeta vai ficar com o sinal negativo. Então vamos analisar aqui, vamos lá. Primeiro eu vou colocar a força-peso, né? Então aqui eu tenho força-peso assim para baixo, né? Para o centro da Terra aqui, força-peso. No ponto A, força-peso aqui. E no ponto C, eu vou ter aqui a força-peso. Beleza? Agora, né? Força normal. Ó. Aqui está para cima, já dá para você ver, ó, quem está a favor e quem está contra a força centrípeta. Força normal e força normal. Beleza? Aí agora eu vou ter que analisar cada caso, né? Então vamos lá. Aqui, quem está a favor da força centrípeta, né? Força peso. Então positivo e aqui negativo. Então aqui eu tenho força peso menos, né? Força normal, o sinal negativo que está contrário à força centrípeta. E aqui eu tenho, ó, força normal positiva menos a força peso que está contrária. E aqui, como eu não tenho força centrípeta, então eu tenho a normal, né, a força normal igual a força peso. Beleza? Então aqui eu tenho, né, normal no ponto A, normal no ponto B e a normal no ponto C. Primeiro, né, aqui não pode estar zero, beleza? Então aqui o B maior do que P, né, normal em B maior do que P. Aqui o P é maior do que a normal em A e aqui elas são iguais. Então, como o NB já é o maior, então já vou colocar aqui a seguinte situação: NB é maior que. Entre NA que está negativo, ou seja, está com o valor abaixo de zero, e esse daqui que está igual a força-peso, então normal C é menor que B, né, que ela é bem maior do que P. E aqui eu tenho a normal A. Beleza? Que ela está menor que zero. Beleza? Ela está adotando um valor menor que zero, ficou negativo. Com isso eu tenho a alternativa correta, a alternativa B. Então, rapaziada, eu faço os seguintes exercícios do livro, né? Na página 310, o exercício 11. E na página 313, o exercício 12. Combinado? Então, para quem ainda não fez, não esqueça de me seguir lá no Instagram, né? @prof_Gabriel_AK. De me seguindo no YouTube, né? prof.gabrielag. Também dá um joinha lá no vídeo, beleza? Até a próxima!